Bom dia, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem, querido? Conte-me tudo, não me esconda nada. Como é que você está? Tá tudo bem por aí? Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um devocional, mais uma palavra dos céus para que o Senhor possa ser Deus na sua vida, mais um encontro dos céus para que você possa ser edificado naquilo que Deus tem para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te livre de todo mal. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Essa palavra é para você. Nós estamos juntos como família há mais de 4 anos, com palavras diárias. Nós estamos juntos com apontamentos dos céus e cremos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu quero declarar sobre sua vida, em nome de Jesus, milagres. Quero declarar sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho, milagres em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você seja alertado no momento que estivermos ao vivo. Você que já está aqui, aproveita, deixa um like para que a plataforma possa entender que esse é um conteúdo relevante e possa distribuir para mais pessoas. Compartilhe com quem você sabe que precisa aprender sobre esse assunto. Nós estaremos hoje terminando um assunto que começamos ontem. Esse assunto é sobre como suportar pressões, como conviver, como superar as pressões da vida. Afinal de contas, você sempre estará sendo pressionado em alguma área da sua vida. Principalmente quando Deus te chama para um lugar de crescimento. Quando Deus quer que você cresça, Ele permitirá pressões. Quando Deus quiser que você cresça, Ele permitirá pressões na sua vida. Então se prepare para essas pressões. Eu quero compartilhar com você a continuação dessa mensagem e ela trará consigo alguns ensinamentos valiosos e eu te peço atenção nesse momento. Fica até o final, porque certamente você será grandiosamente abençoado, tá bom? Como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção. Volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor, porque grandes coisas Ele fará. Pai, nós te damos graça por mais um encontro, por mais uma palavra, por mais um apontamento. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é Deus, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua derramando graça, o Senhor continua derramando favor. Nós estamos aqui, Senhor, para abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos, declarar sobre eles milagres. Senhor, que esse devocional venha como um bálsamo aos seus corações e eles possam receber de uma paz que excede todo entendimento, eles possam crescer de glória em glória, de batalha em batalha, que todos os dias o Senhor esteja guardando, protegendo e guiando a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Lindos, nós começamos ontem, vou fazer aqui um agradecimento que acabei de lembrar. Querido, você que é membro desse canal, você que é um abençoador desse ministério, muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que é Deus que nos sustenta, é Deus que provê sobre as nossas vidas. Mas eu quero te agradecer porque você tem sido canal de bênção na vida da minha casa, você tem sido canal de bênção nesse ministério por nos honrar da forma que o Espírito Santo tem colocado no teu coração. Que Deus multiplique a 100 por 1. Obrigado, você que é membro desse canal. Muito obrigado, que Deus multiplique sobre você, tá bom? Salmos no capítulo 23, no versículo 4 e 5, foi o texto que embasou o nosso devocional de ontem. E eu comecei um assunto sobre como suportar pressões. Relendo o nosso texto, diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Queridos, nós compartilhamos alguns pontos muito importantes e o primeiro deles foi: a pressão revela o que te governa. O segundo ponto que compartilhei com você foi: veja os gigantes da perspectiva de Deus. Ah, pastor, do que se resume esses pontos? Volta no devocional de ontem e assiste. Porque eu tenho muitas coisas para falar para você sobre pressões e eu preciso do tempo que tenho aqui de uma forma muito intencional. Queridos, falando sobre pressões, nós percebemos que quando Deus quer nos amadurecer, Ele nos permite ser pressionados
para que nós possamos crescer, nós precisamos ser pressionados, nós precisamos amadurecer de glória em glória, de batalha em batalha. Nós precisamos crescer não em lugares confortáveis, mas em lugares que nos confrontam. E continuando a nossa mensagem de ontem, nesse terceiro ponto, eu trouxe o seguinte entendimento. Só pare quando Deus mandar. Quem ouviu Deus para começar não pode ouvir qualquer outra voz para parar. Quem ouviu a Deus para começar não poderá ouvir qualquer outra voz para parar. Por que você fala isso, pastor? Porque muitas vezes quando nós começamos um grande projeto da parte do Senhor, uma das coisas que nós enfrentamos são levantes, são pressões, são coisas que muitas vezes tentam nos desmotivar, nos distrair, coisas que tentam nos entreter, nos enganar para que nós possamos parar. Mas eu tô aqui para te dizer nessa manhã, não pare aquilo que Deus te mandou começar. Você não pode parar aquilo que Deus te mandou começar, porque se foi Ele quem te mandou começar, não será outra voz que vai te mandar parar. Se foi Deus que te mandou começar, não pare porque ainda não chegou chuva. Se foi Deus que te mandou começar, não pare porque existe um faraó que não está querendo cooperar com o que Deus te mandou fazer. Não pare quando Deus te mandou começar uma grande obra, sair do lugar que você está e ir para um lugar que você nem conhece. Não pare quando foi Deus quem te mandou começar. Eu vejo que tem muitas pessoas que começam por causa de uma palavra de Deus e param por causa de uma palavra de homens. Suportar pressões é entender, primeiramente, quem foi que te chamou. Segundamente, quem te chamou, como que você foi feito? Como que esse chamado está sendo impresso na sua vida e manifesto em cada área da tua vida? Entender sobre pressões é principalmente se manter fiel à palavra que você recebeu e à identidade que Ele te deu. Se manter fiel à palavra que o Senhor tem entregue à sua vida é guardá-la e protegê-la para que outras críticas, outros levantes, outros inimigos, outros dardos não venham te desmotivar, te impedir, te enganar, te confundir, tentando fazer com que você paralise. Quando você entende quem você é e principalmente quem Deus te chamou para ser, quando você entende quem é Deus na sua vida, em cada batalha, em cada luta, em cada levante, irmão, as coisas começam a mudar. Primeiro pelo fato que quando Deus está conosco, não há ninguém que possa contra nós. Segundo que quando Deus está conosco, as nossas fragilidades são oportunidades de Deus derramar graça em nossa vida. Terceiro, irmão, que quando Deus te levanta, não são homens que farão por você aquilo que quem te prometeu foi Deus. José carregava uma promessa, mas a promessa de José não aconteceu pelo favor dos homens, aconteceu pela graça de Deus. E nós precisamos estar nesse lugar e entender que a graça de Deus se manifestará independente da cooperação ou do plano contra de qualquer que seja aquele que se levante contra você. Não é porque homens vão cooperar e não é porque homens se levantarão contra. Não é porque alguns vão cooperar e outros vão tentar atrapalhar. Não é porque tem gente que tenta ajudar e outros que tentam atrapalhar. É porque Deus é soberano. Deus faz independente de quem está cooperando e independente de quem está atrapalhando. Por quê, pastor? Porque Deus continua sendo Deus e a soberania dele não está condicionada às mãos dos homens, nem está condicionada à opinião deles. Não é sobre o que Deus acha de você, não é sobre o que os homens acham de você, é sobre o que Deus diz ao teu favor. Então não pare enquanto Deus mandar. Tem horas que você está em momentos que Deus diz espera e você tem que esperar. Tem horas que Deus diz caminha e você tem que caminhar. Tem horas que Ele diz corre e você tem que correr. E uma das coisas que eu tenho entendido é que quando nós nos movemos pela voz de Deus, nós entendemos que muitas coisas que acontecem em nossa vida não foi porque Deus planejou algo para o nosso mal e nem para nos punir.
mas que ele permitiu o mal que estava ali, ao nosso redor, se levantando contra nós. E transformou aquele mal em bem. Nós precisamos entender que não é sobre o que se levanta contra, é sobre quem está ao nosso favor. Eu não posso parar quando Deus diz para continuar. Existe um tipo de desistência que parece prudência, mas é apenas um medo com uma boa aparência. Tem coisas que parece que você está sendo prudente. Ah, não, vou parar, eu estou indo muito rápido. Mas Deus não te disse para parar, Deus te disse para continuar. Deus não te disse para reduzir o passo, Deus te disse para manter. E esse está sendo um dos principais desafios quando você passa por pressões. Porque tem horas que você está em lugares, em momentos que você pensa, eu vou parar. Porque se eu não parar, talvez tudo vá por água abaixo. Só que quando você olha da perspectiva de Deus, Ele te deu uma palavra, você não vai parar, porque não vai por água abaixo, pelo contrário, será edificado pela graça do Senhor, edificado pela palavra do Senhor, e eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que o Senhor acelere processos, que o Senhor te amadureça num curto espaço de tempo, por mais que o processo seja mais intenso, mas que você cresça nesse lugar, que você amadureça nesse momento, que nessa estação você possa ver a graça de Deus manifesta na tua vida de uma forma extraordinária. Que você não se perca no meio do caminho, mas que você permaneça sempre firme em tudo aquilo que Deus tem para você. Só pare quando Deus disser, e não porque alguém está opinando. Quem ouviu a voz de Deus para começar não pode ouvir qualquer outra voz para parar. Pastor, Deus me deu essa palavra para começar, então continua. Pastor, Deus me deu esse apontamento para caminhar, então dê os próximos passos. Pastor, Deus me deu esse apontamento para ir, então vá. Vai, irmão. Mas pastor, as coisas não estão fáceis. Deus nunca disse que seria fácil, Ele disse que estaria com você. Pastor, mas tem muita gente se levantando contra, mas Deus é aquele que está ao seu favor. Quem poderá tentar contra aquele que está com o Deus dos exércitos? Quem poderá contra o nosso Deus? Quem poderá, irmão? Fala para mim. Quem poderá contra o nosso Deus? Quem poderá? Ninguém. Então, eu estou aqui para te dizer. Eu estou aqui para derramar essa palavra sobre a sua vida. Deus tem algo grandioso para você. Não permita com que o inimigo te paralise. Não permita com que as críticas te façam parar. E aí eu entro no próximo apontamento sobre como lidar com pressões. Relembrando, nós precisamos entender. Primeiro ponto, a pressão revela o que te governa. Segundo ponto, veja os gigantes da perspectiva de Deus. Terceiro ponto, só pare quando Deus mandar, porque você não vai parar uma obra por causa da fala de homens, quando foi Deus que mandou você começar. Se foi Deus que te mandou começar, não são as vozes dos homens que te mandarão parar. Quarto ponto que eu quero que você entenda. As falas não podem ser um combustível na sua vida. As falas não podem ser um combustível na sua vida. Quando a promessa é o seu combustível, a opinião perde poder. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero guardar o teu coração porque um dos pontos principais sobre pressões é saber lidar com elogios e com críticas. Amadurecer no Senhor é colocar o seu coração no lugar onde a boa palavra não te afeta, não te motiva, não te fundamenta, porque o que te fundamenta é a palavra de Deus. A boa palavra não te compra, a boa palavra não te ensoberbece, mas também a crítica não te paralisa. A crítica não te desmotiva, a crítica não determina, a crítica não limita. Se de um lado eu permito com que as boas palavras me façam avançar, do outro eu permito com que as péssimas palavras me façam paralisar. Mas quando eu tenho algo muito claro na minha vida que é a promessa de Deus, é a sua palavra para comigo, eu posso até receber com alegria as boas palavras. Mas eu não permito com que elas acessem certos lugares no meu coração que são exclusivos da palavra de Deus. Permitir com que palavras de homens acessem o seu coração de uma forma boa também é permitir com que palavras de homens
acessem o seu coração de uma forma negativa. Se eu abro o meu coração para receber um apontamento de Deus, se eu abro o meu coração para guardar a palavra de Deus, eu preciso proteger e fechar a porta do meu coração para que nenhuma outra palavra possa entrar. Para que não contamine a promessa que recebi. Para que não contamine a fonte de vida que é a palavra que o Senhor me deu. Quando nós estamos crescendo, nós não enfrentamos apenas os inimigos que são declarados. Nós enfrentamos os inimigos que são ocultos, os inimigos que estão dentro de nós. A nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência. E às vezes nós estamos nesse lugar olhando para o que está dando certo e ouvindo o relatório, os testemunhos, e a gente às vezes começa a se ensoberbecer. Porque as boas palavras estão encontrando lugar no meu coração e não na minha gratidão. Anota isso, irmão. As boas palavras precisam encontrar lugar na minha gratidão e não no meu coração. Porque o meu coração é lugar da palavra de Deus. O meu coração é o lugar para guardar a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Pastor, você não acha isso radical? Mas nós somos chamados para ter uma vida radical. Nós somos chamados para ter uma vida radical em muitos pontos. Nós precisamos ser radicais. Se eu não for radical em certas coisas, eu vou cair, irmão. Eu preciso ser radical na minha santidade. Eu preciso ser radical no meu relacionamento com Deus, que é inegociável. Eu preciso ser radical nos meus relacionamentos. Eu preciso ser radical nos assuntos, nas palavras que eu profiro, porque cada palavra se torna decreto. Cada palavra gera uma atmosfera, gera uma realidade que depois eu estarei orando para que o Senhor me livre dela. Então, estar nesse lugar de ser radical em muitos pontos é necessário, irmão. Eu preciso ser radical. Eu preciso ser radical, irmão. Eu preciso ser radical para guardar o meu coração, porque se da mesma forma que entram palavras de homens boas, também entrarão palavras negativas. E se a palavra do homem se torna o meu combustível, eu já perdi a palavra de Deus no meu coração há muito tempo. Como é que eu suporto pressão, pastor? Eu suporto pressão entendendo que no dia que as coisas dão certo, eu sei onde guardar o elogio. E no dia que as coisas dão erradas, eu sei o que fazer com as palavras negativas que me são lançadas. Porque todas essas palavras vão para uma caixinha e não para o meu coração. As palavras positivas encontram gratidão. As palavras negativas encontram descarto. Eu descarto essas palavras, encontram descarte. Elas são descartadas, não me servem. Nós somos ensinados pela palavra a sermos mansos como as pombas, mas astutos como as cobras. Eu preciso ser astuto para não gerar uma armadilha para mim mesmo, aceitando bons elogios. E não aceitar uma armadilha de outro, guardando muitas críticas. Tem horas que muitas pessoas nos elogiam não é porque elas querem o nosso mal, mas é porque elas realmente foram abençoadas e, às vezes, a personificação daquilo que Deus está fazendo, que está falando, é você. Deus está falando através de você, Deus está movendo através de você. Então, as pessoas se sentem muito gratas pela sua idoneidade, pela sua palavra, pela sua disposição. Isso é muito legal. Pelo seu resultado. Elas mudaram depois de compartilhar com você. Elas mudaram depois de caminhar com você. Isso é maravilhoso. Agora, aprende isso. Muitas vezes as pessoas te colocam em lugares que não são lugares que você deve permanecer. Eu já visitei alguns momentos em algumas igrejas que nós nos assentávamos à mesa e as pessoas me tratavam como se eu fosse um semideus. Nossa, o pastor isso, o pastor aquilo. Lindo. Se eu não tomar banho, eu fico catinguento igualzinho você. Se eu não escovar o dente, eu fico com bafo podre igualzinho você. A questão não é sobre se eu sou ou não melhor do que você. A questão é Deus é soberano sobre mim e sobre você. Só que as pessoas, muitas vezes, e principalmente você vai enxergar isso no meio gospel, as pessoas endeusam muito certos pregadores. E se você não tomar cuidado com o seu coração, você vai aceitar o lugar que as pessoas estão colocando você e vai se perder nesse lugar.
Saul não se perdeu porque foi infiel de uma forma grotesca, mas porque foi vaidoso com as opiniões dos homens. Porque foi opinioso, cabeça dura. Ele se envaideceu, quis fazer as coisas da sua própria maneira. Querido, cuidado com a opinião da multidão, porque muitas vezes a opinião da multidão grita hosana e em outras grita crucifica-os. Tem horas que as pessoas olham para você, te lançam palavras boas, e tem horas que as mesmas pessoas que te lançaram palavras boas agora te lançam palavras ruins. Você não pode depender de palavras de homens, porque aí num momento de pressão, uma palavra negativa vai encontrar descarte. No momento que as coisas estiverem dando certo, uma palavra positiva encontrará gratidão, mas nenhuma dessas palavras vai te mover e nem te paralisar. No dia que a palavra dos homens encontrar um lugar específico na tua vida, que não seja o teu coração, que seja gratidão ou descarte, você nunca mais será uma pessoa atingível. Você nunca mais será uma pessoa ofendida. O problema, irmão, é que a gente muitas vezes leva ofensa demais. A gente se perde nesse lugar. Quando nos deparamos com situações grotescas em que a gente é acusado, difamado, o Senhor trabalha o nosso coração. Tem horas que tem gente que aponta o dedo, você é um sem vergonha, fala um monte de coisa que você não é. Eu te pergunto, essa pessoa está atingindo o quê? A sua identidade ou o seu ego? Se ela atingir o seu ego, você vai se perder e vai tentar se justificar. Mas se ela tentar atingir a sua identidade, quem te justifica é Cristo. Você não é ofendido. Você não fica carregando ofensa. Você carrega uma palavra. Você não está aqui para carregar a ofensa de homens. Você está aqui para carregar uma palavra de Deus. Você não está aqui para ser vítima de homens. Você está aqui para ser filho de Deus. Passar por pressões é entender sobre esses lugares. Porque aí no momento de desespero coletivo, você não se ofende com as falas. Você não se ofende com os levantes. Você não se ofende com a opinião dos outros. Porque você sabe qual é a palavra, o decreto de Deus. Você sabe o que vale. Você sabe o que você descarta, o que você agradece. Você sabe, você agradece a Deus. Obrigado, Senhor, pelos bons testemunhos que estou recebendo. Obrigado pelos milagres que estão acontecendo. Senhor, abençoa aquele que está me perseguindo. Abençoa aquele que está tentando contra mim. Pai, mantenha o meu coração reto. Irmão, você vai ver o salmista orando e dizendo assim: Senhor, dá cabo dos meus inimigos. Acaba com qualquer um daqueles que não adoram a ti, que não cumprem a tua lei. Acaba com os pagãos. Dá cabo de todo mundo, rapaz. E depois tu vai ouvir ele dizendo assim, logo no próximo versículo: Senhor, som do meu coração. Som do meu coração, porque tem horas que a minha vontade é acabar com todo mundo. Mas eu sei que só o Senhor sabe a verdade que os nossos corações carregam. Então, querido, guarda no teu coração em nome de Jesus. As falas não podem ser um combustível na sua vida. No dia que a pressão chegar, não é a boa fala que vai te mover e nem é a crítica que vai te paralisar. Quinto e último ponto que eu quero que você entenda. Você suporta todas as pressões pela graça e não pela força. Você não vence porque a pressão diminui. Você vence porque a graça te sustenta. Você não vence porque você tem mais força. Você vence porque Deus é a sua força. Existem lugares de pressões que, se você não confiar no Senhor e entregar a Ele o controle da tua vida, o governo da tua vida, aliás, o governo da tua vida, já te ensinei sobre governo e controle, né? Para que não haja nenhum tipo de dúvida. O controle é a capacidade de você tomar decisões. O governo é a influência para que cada uma dessas decisões possam ocorrer conforme uma vontade. Deus te diz, o caminho é este. Você precisa tomar decisões que te levem para esse caminho. Deus te diz, larga as amizades que te são tóxicas. Larga esse relacionamento que te é tóxico. Nesse momento você precisa entender e perceber as decisões que tu tem que tomar
para sair das mesas que são tóxicas, sair dos relacionamentos que têm acabado com você, sair desse lugar é decisão sua. O controle, a direção pode estar nas suas mãos, mas o governo da tua vida está nas mãos de Deus. Então eu não passo pelas pressões com a minha própria força, eu passo pelas pressões com a graça de Deus. O problema é que tem muita gente que está aí em silêncio, guardando emoções, tem gente que está aí estagnado, paralisado, tem gente que está sem conseguir compartilhar, e eu te disse no devocional de ontem, tudo aquilo que você não compartilha, uma hora ou outra, vai apodrecer dentro de você. E eu não estou te dizendo para que você compartilhe isso com qualquer pessoa. Eu estou te dizendo para que você seja intencional para compartilhar com as pessoas certas, para que você possa dividir o fardo que é pesado, para que você possa se achegar a Jesus, carregar o fardo dele que é leve. Porque o maior peso de pecado Jesus já carregou naquela cruz. Chegou agora a nossa hora de confiarmos a nossa vida a Ele e entender que as pressões, elas passam, as lutas passam, os desertos passam, mas a graça e o favor de Deus permanecem. Eu não luto porque sou bom, eu luto porque sei quem está comigo. Eu não faço porque sou capaz, eu faço porque tem um Deus que me capacita para fazer. Passar por pressões, irmão, é confiar na graça de Deus para te fortalecer em cada uma delas. Pastor, eu estou passando por pressões. Eu estou passando por um tempo difícil. Eu estou passando por um momento complicado na minha vida. Eu preciso que o Senhor me dê graça. Eu preciso que o Senhor me dê graça. E eu até escrevi algo muito poderoso aqui. A pressão não é sentença, é cenário. É a graça de Deus que te mantém de pé. É o cenário em que a graça de Deus te mantém de pé. É o cenário em que a graça de Deus te mantém de pé. Querido, em nome de Jesus, não permita com que o inimigo te faça cair, porque uma pressão ou outra te desmotivou. Passe pelas pressões da vida entendendo que Deus permanece com você. Passe pelas pressões da vida entendendo que Deus é com você. Uma recapitulação bem rápida para que você entenda. Primeiro ponto, a pressão revela o que te governa. Segundo ponto, veja os gigantes da perspectiva de Deus. Terceiro ponto, só pare quando Deus mandar. Quarto ponto, as falas não podem ser um combustível na sua vida. Quinto ponto, você suporta a pressão pela graça e não pela sua força. Coloca em prática aquilo que eu te disse durante esses 2 devocionais. Trabalha isso de forma bem intencional. Trabalha isso de uma forma muito didática na tua vida. Trabalha isso de uma forma muito intencional, muito intensa. E eu tenho certeza que as pressões não vão te paralisar. As pressões não vão te derrotar. Pelo contrário, serão apenas um trampolim. Serão apenas degraus para que você possa alcançar lugares mais altos da parte do Senhor. Em nome de Jesus. E você se tornará um ótimo marinheiro, você se tornará um ótimo pai, você se tornará um ótimo empreendedor, porque você passou por tempestades, porque Deus te deu sabedoria para criar os teus filhos, porque Deus te deu criatividade para ter um ótimo negócio. Deus te fará alguém grandioso. Deus te fará alguém maravilhoso, porque nele você será edificado. Pastor, mas eu estou muito pressionado. A pressão faz parte do crescimento. A pressão faz parte do crescimento. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã. Declaro sobre eles milagres. Declaro sobre eles o entendimento, clareza. Declaro sobre eles, Pai, em nome de Jesus, uma sabedoria dos céus, para que eles não se percam, nem para a direita, nem para a esquerda, mas para que eles permaneçam sempre firmes na Tua palavra, direcionados pelo Teu Espírito, edificados, Senhor, pela Tua sabedoria, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Pai, nós os abençoamos, nós declaramos sobre eles milagres, nós declaramos sobre eles algo extraordinário da Tua parte, em nome de Jesus. Abençoa o Senhor, abençoa os seus afazeres, abençoa essa semana, abençoa seus dias, abençoa o Espírito Santo de Deus. Não permita com que eles parem, não permita com que eles estagnem, mas que o Senhor permaneça com eles todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Você suportará cada uma dessas pressões e crescerá
em cada um desses lugares. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, nós ainda estamos com as nossas vagas abertas para a nossa mentoria Relacionamento com Propósito. Eu gostaria muito que você estivesse crescendo na sua casa, no seu relacionamento, na sua paternidade, porque nós vamos falar até sobre criação de filhos. Que você tenha sabedoria para escolher a melhor pessoa que estará com você. Não é Deus que fará isso por você, é você que fará por si mesmo. Eu quero te ensinar princípios bíblicos, eu quero te ensinar lições valiosíssimas para que o teu casamento seja um casamento de sucesso, que o teu relacionamento glorifique ao Senhor. Tá bom? O link tá aqui na descrição do vídeo. Se você tá me assistindo do Instagram, clica no link da bio, que o Senhor possa falar grandiosamente ao teu coração em nome de Jesus. Um beijo e a gente se vê no próximo encontro. Não se esqueça, antes de sair, querido, por favor, clique em curtir, aperta esse botãozinho aí, deixa o teu like, nos fortalece demais essa pequena atitude que você toma para que nós possamos alcançar mais pessoas. Um beijo no seu coração, um ótimo dia e a gente se vê amanhã com mais uma palavra do Senhor. Tchau, lindos. Forte abraço.